Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Então vamos dar sequência aos nossos estudos. Professor Jean Nobre falando. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula de número 41, perdão, vamos lá. Então aí está, a aula 41, tá? Já está acabando a nossa unidade 4. Vamos falar sobre os cilindros, tá? O detalhamento é o volume do cilindro, tá? Então a gente vai verificar as principais partes que compõem o cilindro. É um sólido geométrico que não tem muito segredo, tá? Todos nós conhecemos um cilindro. É um sólido que ele está presente na nossa vida, né? Ao nosso redor o tempo todo, tá? O que nós talvez não saibamos, né, é que esse cilindro ele possui um volume, ele possui uma área, tá? E todas essas partes elas podem ser calculadas, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Vamos lá então? Muito bem, pessoal. Então, como eu falei, né, o cilindro ele é um sólido geométrico que tem um formato bem particular, né? Então a gente se depara com esse formato o tempo todo, né? A nossa garrafa de café, a garrafa de refrigerante, a latinha de refrigerante, a nossa xícara de café, né? Enfim, todos esses objetos eles têm formato cilíndrico, né? E esse cilindro ele possui uma capacidade. Então, dentro desse cilindro, a gente consegue armazenar as coisas, né? A gente consegue armazenar líquidos, a gente consegue armazenar grãos, né? E esse armazenamento, ele tem uma capacidade, né? Como é que a gente faz para calcular essa capacidade? Em primeiro lugar, nós precisamos de duas informações muito importantes, que é a área da base desse cilindro e a altura, ok? Então, dependendo da área da base e dependendo da altura, a capacidade desse cilindro ele vai ser maior ou menor, tudo bem? Então, se eu aumentar a altura do cilindro, evidentemente, eu aumento a sua capacidade, tá? Isso é, se eu mantiver a área da base a mesma, né? Se, por outro lado, eu diminuir a altura, mas aumentar a área da base, né, eu também tenho uma variação de volume, tá? Então vejam que essa variação ela vai depender da área da base e da sua altura também. Vamos ao quadro para a gente ver os componentes do cilindro. Muito bem, então componentes do cilindro. O primeiro componente é o componente que nós provavelmente já conhecemos, né? Que é o raio. E o que vem ser o raio, né? Distância entre o centro do cilindro e a extremidade. Então vejam que aqui nós temos, ó, nós temos o raio que ele sai do centro do cilindro e vai até a sua extremidade, até a sua borda, vamos dizer assim, né? Então, esse segmento de reta, tá? É o nosso raio, beleza? O diâmetro, ele vai ser um segmento de reta que vai sair de uma extremidade até a outra do nosso cilindro, tá? Então, tudo isso aqui é o diâmetro. Por isso que nós dizemos que o diâmetro, ele é o dobro do raio, porque aqui nós temos um outro raio, não é verdade? Eu tenho um ponto aqui no centro do meu cilindro, desse ponto sai um outro segmento de reta até a outra extremidade do cilindro. Então eu tenho ali um outro raio. Por isso que eu digo que o diâmetro, né, ele é 2 vezes o valor do raio, porque é exatamente isso, nós temos 2 raios, né? Beleza. Base. O que vem ser a base? Plano que contém a diretriz. E no caso dos cilindros, são 2 bases, superior e inferior. Então a base, meus amigos, a base do nosso cilindro é toda essa região aqui, ó.
toda essa região é a base do meu cilindro, né? Ó, é a tampa do copo, é a tampa da garrafa. A gente pode entender como sendo a base, tá? E vejam que do jeito que eu tenho uma base superior, eu também tenho uma base inferior, olha só. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tivesse, né, a minha segunda base ali. Então aqui eu também tenho a outra base, tá? Se eu virar esse cilindro de ponta cabeça, o que era o fundo passa a ser a tampa, né, e vice-versa. Muito bem, vamos seguindo aqui. Geratriz corresponde à altura do cilindro. Olha só, a altura do cilindro, pessoal, é essa região aqui, tá? Essa é a minha geratriz. No triângulo a gente tem a altura, né? Aqui no cilindro nós temos a geratriz, tá? E a diretriz corresponde à curva do plano da base, tá? Então é toda a curvatura da base do cilindro. Muito bem, então essas são as partes, tá? Nós já sabemos, já conhecemos as partes que compõem o cilindro. Agora vamos ver algumas características ou classificações desses cilindros. Então, dependendo da inclinação do eixo, tá? Ou seja, do ângulo formado pela geratriz, os cilindros são classificados em... Então eu tenho o cilindro reto. O que é o cilindro reto? Nos cilindros circulares retos, a geratriz, que é a mesma altura, né, está perpendicular ao plano da base. Nós já sabemos o que é perpendicular, né? Então essa geratriz está perpendicular ao plano da base, ok? Então aqui nós temos a imagem, ó, de um cilindro reto. Veja que essa altura, olha só, ela está perpendicular ao plano da base. Olha só, imagina uma reta aqui embaixo, uma reta R, tá? E aí eu vou traçar uma outra reta S. Veja, aqui eu tenho a formação de um ângulo de 90 graus. Em tese, um ângulo de 90 graus, tá? Então, nesse caso aí, o meu cilindro ele é um cilindro reto, tá bom? Professor, e qual é o outro tipo de cilindro? O outro tipo é o cilindro oblíquo. Então, veja, cilindro oblíquo. Nos cilindros circulares oblíquos, a geratriz está oblíqua ao plano da base. O que significa isso? Veja, eu tenho aqui a minha altura, né? Ou a minha geratriz, e veja que a base, olha só, ela já não está mais, né, paralela ao plano, ela já está um pouco inclinada. Então, com isso, eu tenho um ângulo aqui, ó, que é um ângulo diferente de 90 graus. Então, como ele é um ângulo diferente de 90 graus, tá? Ele não é um ângulo reto, portanto, é um ângulo oblíquo nesse caso aí, ok? O chamado cilindro equilátero ou cilindro de revolução é caracterizado pela mesma medida do diâmetro da base e da geratriz. Olha só, é caracterizado pela mesma medida do diâmetro e da geratriz. Ou seja, a geratriz, né, é igual ao diâmetro. Então, quando essa altura aqui, né, que a gente chama de geratriz, quando essa geratriz é igual ao diâmetro do cilindro, nós temos, né, um cilindro equilátero ou cilindro de revolução. Isso porque sua seção mediana corresponde a um quadrado. Muito bem. Vamos seguindo. Temos mais uma definição aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas aplicações práticas, tá? Para a gente entender direitinho como que funciona o cálculo para o volume de um cilindro. O volume do cilindro é calculado ao levar-se em conta que essa figura geométrica, né, possui 3 dimensões, ou seja,
que se trata de um sólido geométrico. Para chegar-se à fórmula do volume do cilindro, entretanto, deve-se considerar a sua área. Então veja, para eu calcular o volume de um cilindro, eu tenho que levar em consideração a área. Que área? A área da base desse cilindro, tá? Que é formada com base na soma das áreas, né? Que é formada com base na soma das áreas das figuras que constituem a planificação desse sólido, ok? Um retângulo e duas circunferências. Como assim, professor, planificação? Veja, vamos aqui ao nosso cenário, onde nós temos o seguinte, ó. Eu tenho aqui o nosso cilindro, tá? Imagina só o seguinte, eu posso, digamos que, fazer um corte vertical nesse cilindro, né? Vamos imaginar aqui eu fazendo um corte vertical nesse cilindro. Eu consigo abrir esse cilindro, né? Ou seja, eu consigo transformá-lo num retângulo, por exemplo. Então, isso é planificação. É quando eu pego um sólido geométrico, tá? E consigo abri-lo. Imagina só uma caixa. Pega uma caixa de papelão, aí você corta ali o fundo dela, né? Corta aquela fita ali no fundo dela, e aí você consegue abrir essa caixa e esticar ela no chão. Quando você faz isso, né? Você está planificando aquela caixa, né? Então veja, o que era uma caixa, né, com as suas dimensões, com as suas 3 dimensões, né, largura, profundidade, né, altura. Depois que você planifica ela, né, você não tem mais uma figura em 3 dimensões, ou um objeto em 3 dimensões. Você tem apenas ali um objeto planificado, né, com apenas 2 dimensões. 2 dimensões, uma largura e um comprimento, tá? A mesma coisa aqui o nosso cilindro, ó. Nessa situação aqui, ele é um objeto, uma figura que tem 3 dimensões, tá? Agora, se eu planificar esse cilindro, aí ele passa a ser um objeto planificado, portanto, apenas com 2 dimensões. Muito bem, aí vamos falar agora sobre o volume aqui desse cilindro, né? Olha a nossa fórmula ali, ó. O volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, tá? Veja, eu tenho aí uma fórmula que ela me diz muita coisa. Eu vou até pedir para o diretor colocar em tela cheia. Essa fórmula ela nos diz o seguinte, que quando eu aumento o valor da minha altura, eu aumento também o seu volume, não é verdade? Veja, V é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Você concorda comigo que se eu aumentar o valor daquela altura, o valor de V também vai aumentar? Porque como nós temos uma multiplicação, qualquer valor positivo, é claro, né, que eu colocar ali no lugar de H, o valor de V, que é o volume, também vai aumentar, né? Qualquer valor que eu colocar no lugar de R, que é o meu raio, o V também vai aumentar. Ou seja, os valores eles são diretamente proporcionais, né? Então, se os valores são diretamente proporcionais, eu concluo que quando eu aumento a minha altura ou quando eu aumento o meu raio, eu vou ter também um aumento de volume, tá? E aquela letrinha grega ali, né, o π, você já conhece, né? Uma letra, uma constante matemática que vale 3,14 e sempre vai estar aí na fórmula do nosso volume, tá bom? Vamos voltar ao quadro agora para a gente continuar. Veja, volume do cilindro, né? Considerando um cilindro de altura H e raio da base R, conforme a figura a seguir. Então, considere um cilindro de altura H e o raio da base R, conforme a figura a seguir. Muito bem. O cilindro aqui, né? Um cilindro reto. O volume do cilindro pode ser interpretado da seguinte forma. Observe que a base dele é uma circunferência. Assim, se sobrepormos essa circunferência até chegarmos ao topo do cilindro, teremos ocupado todo o volume
desse sólido. Então o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, ó, essa parte aqui, né, é a base. Se eu subir essa base, né, até o topo do meu cilindro, né, eu vou ter ocupado todo o seu espaço, todo o seu volume. Então imagina só um copo com água, né? Você pega uma garrafa, joga água dentro desse copo. À medida que você vai colocando água dentro do copo, o que vai acontecer com a coluna de água, né? Com o líquido? A água vai começar a subir, ó, né? A água vai começar a subir até chegar no topo do cilindro e transbordar, né? Quando a água transbordar, eu vou ter ocupado todo o volume do meu cilindro. É um conceito relativamente simples, que a gente nem precisa estudar matemática, né, para chegar a essa conclusão, mas ajuda a gente a entender esse conceito de volume, de capacidade de um sólido geométrico, tá? Aí ele conclui, portanto, o volume do cilindro pode ser expresso como a área da circunferência somada, né, a essa altura aqui, ó, h vezes. Isto é, a área da circunferência multiplicada por h, que é a altura do cilindro, né, nós teremos o seu volume, ok? Muito bem, então para a gente colocar em prática, pessoal, todos esses conceitos, né, que nós estudamos aqui, vamos verificar um exemplo, tá? Para a gente ver como que funciona esse cálculo de volume na prática, tá? Olha só, uma questão aí de vestibular, tá? E diz o seguinte, uma indústria irá produzir 2 tipos de copos com um formato cilíndrico. O copo azul terá as seguintes medidas: 8 centímetros de raio, 12 centímetros de altura. Beleza, então vamos fazer o copo azul aqui, ó. São 2 copos, né? Então vamos desenhar o copo azul primeiro aqui. Tá aqui o copo azul. É um cilindro, né? Muito bem. Tá aí o copo azul. Ele disse que esse copo azul tem 5 centímetros de raio. Então o raio sai daqui do centro da base, né? E vai até a extremidade desse cilindro, que vale 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros de raio de base e 12 centímetros de altura. Então aqui 12 centímetros. A altura dele. Muito bem. Esse é o copo azul. Aí tem o copo verde, ó. E um copo verde tem 3 centímetros de raio, 3 centímetros de raio e 18 centímetros de altura. 3 centímetros de raio. Então vamos desenhar o copo verde agora. 3 centímetros de raio. Portanto, ele é mais fininho, né, do que o copo azul. 3 centímetros de raio, vamos colocar aqui assim. E tem 18 centímetros de altura. Então a sua altura aqui, ó, 18 centímetros, né? E aqui 3 centímetros. 3 centímetros aqui. Deixa eu tentar escrever o 3 aqui. Muito bem. Aí estão os 2 cilindros com as suas respectivas dimensões, né? A pergunta é bem simples, tá, pessoal? Qual dos copos possuirá o maior volume? Olhando assim, né, na primeira vista, você pode dizer, o copo verde ele tem o maior volume porque a sua altura é maior do que a altura do copo azul. Só que, observa o seguinte, né? O copo verde, o raio dele é menor, olha só. Se o raio é menor, o que vai acontecer com a área da base? Vai ser menor também, né? Porque para eu calcular essa base aqui do cilindro, né, eu vou utilizar a fórmula para o cálculo da área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo?
π vezes r elevado ao quadrado. Eu encontro a área do círculo, né? Então, essa área aqui, ela é menor do que essa outra área. Então, eu não posso dizer que só porque a altura é maior do que essa, né, que necessariamente esse aqui terá um volume, né, maior do que o copo azul, tá? Então, para isso, para a gente responder essa pergunta, não tem jeito. A gente tem que calcular o volume do copo azul e o volume do copo verde e comparar os dois valores, tá bom? Então, vamos lá fazer. Bom, então, para eu calcular o volume aqui do copo azul, ó, eu vou usar a fórmula, né, para o cálculo de volume de um cilindro, que é π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Muito bem, então vamos lá. Π eu sei que vale 3,14, que é uma constante aí matemática, tá? O raio, nesse caso aqui, ele vale 5, né? Então, vai ser 5 elevado ao quadrado, vezes a sua altura. A altura é 12. Então, 12 aqui. Ok? Fizemos aí todas as substituições. Temos agora 3,14 vezes 5 vezes 12. 5 vezes 12, 5 vezes 10, 50. 12 vezes 5, 10. 10 mais 50, 60. Então, 5 vezes 12, 60. Agora eu vou multiplicar 60 vezes 3,14. 60 vezes 3,14. Então, o volume do copo azul, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a 188,4 centímetros cúbicos. Tudo bem? 188,4 centímetros cúbicos, tá? Aliás, vamos fazer uma correção aqui, pessoal. Peraí. Vamos, como nós resolvemos a potência, né? Vamos corrigir aqui, porque não está correto não, tá? Vamos apagar essa linha aqui. Vamos lá. Não é 5 vezes 12 não, tá? Temos que resolver a potência aqui. Então, vai ficar 3,14 vezes 25, né? Agora sim. 5 ao quadrado, 25 vezes 12. Então, o volume é igual a 3,14 vezes 25 vezes 12. 25 vezes 12 vai restar 300 aqui. Muito bem. Então, agora eu vou multiplicar 300, né, com 3,14. Nós vamos obter 942 centímetros cúbicos. Portanto, né, o volume do copinho azul, 942 centímetros cúbicos. Beleza. Agora vamos encontrar o volume, né, do copo verde. Vamos lá? Olha só. O volume do copo verde, ó. Vou usar a mesma relação. Mesma fórmula, né? Π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a minha altura. Então, mesmo cálculo, né, pessoal? Só vai mudar aqui realmente os valores. Então, vai ser 3,14 vezes o raio, que agora é 3, né? Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 18. Ok? Deixa eu trazer mais um pouquinho para cá, para não atrapalhar a transmissão de libras, tá? Olha só. Então, agora eu tenho volume igual a 3,14 vezes 9 vezes 18. Ok? Agora basta a gente fazer aí esse produto, nessa multiplicação. Então vai ficar 3,14, 9 vezes 18, isso aí vai dar 162. Então, finalizando aqui, volume é igual a 162
vezes 3,14. 508,68 centímetros cúbicos. Pronto, agora sim a gente consegue comparar, né? Olha aí. Agora sim nós conseguimos comparar os dois valores. Vejam, o copo azul, ele tem maior volume, tá? O copo azul, de acordo com o nosso cálculo, né? Ele tem maior volume, 942 contra 508, tá? Então, é dessa forma que a gente vai resolver esses problemas envolvendo cálculo de volume, tá? Agora, é claro, pessoal, os exercícios, eles podem variar, tá? Nesse caso aqui, ele está pedindo da gente o volume do cilindro, mas ele pode, no problema, pedir, por exemplo, a altura, ele pode pedir o raio, tá? Isso vai depender da questão, tá bom? Vamos voltar aqui ao quadro novamente, nós temos algum tempo ainda, né? Para a gente fazer aqui um pequeno exemplo. Olha só, vamos supor, tá? Vamos supor que eu tenho aí um cilindro, tem um cilindro qualquer, e esse cilindro, ele tem um volume igual a 7.850, vamos supor. Vou colocar esse valor aqui para poder dar exato, tá? 7.850 centímetros cúbicos. E ele tem um raio, e o seu raio vale 5 centímetros. Olha só. Qual é a altura desse cilindro? Qual é a altura desse cilindro, né? Então veja, eu tenho duas informações, que é o volume, e tenho também o raio, mas eu não tenho a altura. Com as duas informações, volume e raio, eu consigo encontrar a altura. Veja só, volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, né, vezes a altura. Então eu vou usar essa relação para poder encontrar a informação que está faltando. Como eu já tenho aqui o volume, ó, então no lugar de V, eu vou substituir 7.850 igual a 3,14, que é o valor de π, né, vezes o raio ele deu, ó, que é 5. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25, já posso até colocar direto aqui, vezes H, que é a variável que nós estamos procurando, né? Então vamos lá, vamos ver quanto que dá esse produto aí. Olha só, 7.850 igual a 3,14 vezes 25. 3,14 vezes 25. Isso aí vai restar 78,5 H. Ok? Agora nós vamos resolver essa equação no primeiro grau. Nós temos uma equação no primeiro grau aí, né? Como é que a gente resolve uma equação no primeiro grau? Basta a gente isolar a nossa variável, que nesse caso aqui a variável, né, é o H. Então eu vou arrumar aqui a minha equação. Agora sim eu vou isolar a variável H, vou repetir o 7.850 e o 78,5 ele vem para cá, para o denominador da fração. Então nesse caso aqui, ó, a minha altura vai ficar 7.850 dividido para 78,5. A altura aqui no caso vai dar 100 centímetros. Pronto, encontrei a informação que estava faltando, ó, altura 100 centímetros. Viram só? Então, dependendo do problema que a gente tiver, tá? A gente vai poder encontrar a outra informação que está faltando. Se ele der
volume e altura, a gente consegue encontrar o raio, por exemplo. Se ele der raio e volume, a gente consegue encontrar a altura. Se ele der raio e altura, a gente consegue encontrar o volume. E assim por diante. Ok, pessoal? Então essa daí foi a nossa aula de hoje. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!